Dieter Rams é um dos designers mais influentes de todos os tempos. Mesmo que você não saiba quem ele é, provavelmente usa produtos inspirados pelo pensamento dele todos os dias. Ele criou os 10 princípios para um bom design, que são como uma espécie de bíblia do design. Mas eu não consigo deixar de me perguntar, será que nosso compromisso cego com esses princípios está nos impedindo de criar um futuro melhor? Por exemplo, este iPhone, ele é elegante, é simples. Ele seria resultado da filosofia de design menos, porém melhor de Dieter Rams. Neste vídeo, você verá que menos nem sempre é melhor, pois esse pensamento do século XX não resolve os desafios atuais do design sustentável. Vamos explorar mais o tema. Além dos 10 princípios de Dieter Rams, há um elemento-chave revolucionário para sua época, mas pouco comentado. Antes que vocês se revoltem achando que estou profanando a Bíblia do design, lembrem que o próprio Dieter Rams nunca quis que esses princípios fossem permanentes, mas sempre atualizados. Então, vamos lá. Então, o primeiro princípio sobre o qual quero falar é: bom design é honesto. À primeira vista, isso parece um ótimo princípio. Quero dizer, quem pode discordar da honestidade? Mas eu acho que isso vai contra o que um designer faz, fundamentalmente, em muitos aspectos. Usando a definição de honestidade de Dieter, eu diria que bons designers são tão honestos quanto vendedores de carros usados. Que beleza! Uma venda! Provavelmente somos ainda piores, pois com um vendedor de carros usados, você sabe o que esperar. Já a influência dos designers é tão sutil que muitas vezes nem percebemos. Honestidade não é o primeiro termo que usaria para definir bom design. Veja este par de óculos de sol, por exemplo. Ele cobre metade do seu rosto e o par certo, bem desenhado, pode acentuar seus traços mais atraentes enquanto disfarça aqueles menos favorecidos. Muito do design é guiar a atenção para o positivo e afastar do negativo, como um filtro do Instagram para produtos. O design honesto de Dieter Rams provavelmente se baseia no conceito Bauhaus de verdade dos materiais. A verdade dos materiais defende a autenticidade, dizendo que um material não deve imitar outro. Mas questiono, por que não? Ainda falando de óculos, vamos observar as armações que Dieter Rams usa, provavelmente de acetato de celulose. O acetato foi criado para reproduzir a cor das armações de casco de tartaruga do início do século XX. Só é possível obter esse material matando uma tartaruga de pente, espécie criticamente ameaçada, e usando seu casco para fazer armação de óculos. Mas é ilegal usar casco de tartaruga como material em produtos desde mais ou menos 1977. Então, os óculos de Dieter Rams são desonestos porque tentam fazer o acetato de celulose parecer casco de tartaruga? Acho que pela definição da Bauhaus, sim, mas não vejo problema e Dieter também não parece se importar. Centenas de milhares de armações que imitam casco de tartaruga são feitas de acetato de celulose todos os anos. É um padrão bonito, mas para consegui-lo honestamente, seria preciso caçar tartarugas até quase extingui-las. Isso vale para qualquer design, até itens comuns como este HD externo. Ele foi feito para parecer mais fino, usando diferentes materiais e texturas. Isso seria desonesto? Acho que não. Grande parte do design eleva o valor percebido de um produto. Veja esta calculadora de $50 criada por Rams e equipe, com tudo harmoniosamente espaçado. Os botões, em forma de cúpula brilhante, refletem a luz como pequenas jujubas reluzentes. Os detalhes de cor estratégicos fazem com que os botões mais importantes se destaquem. Tudo nesse design grita equilíbrio, precisão e clareza. E essa é exatamente a resposta emocional que você quer ter ao olhar para uma calculadora. É uma ferramenta para cálculos precisos. Por isso, essa calculadora custa $50, enquanto a da Staples custa $4. A calculadora marrom tem bom design, provavelmente é melhor funcionalmente e um pouco mais bem feita, mas não é 10 vezes melhor. Você paga 10 vezes mais pela resposta emocional que esse objeto desperta. Ele já não é apenas uma calculadora, mas um símbolo de pureza e ordem. A calculadora marrom é um ícone do design por razões emocionais e sentimentais, sem valor baseado em verdade objetiva. No fim, é só uma calculadora de plástico. Então, o design é desonesto por criar um significado além da soma de suas partes, ou é desonesto pelo preço alto? Não diria isso, mas pela forma como Dieter escreveu o princípio, parece que sim.
Porém, seja desonesto ou não, ainda é um ótimo design. Enquanto as pessoas valorizarem as coisas além da utilidade funcional, isso sempre vai ser assim. É por isso que eu não concordo com a ideia de que um bom design precisa ser honesto, pelo menos do jeito que Rams define. Se isso soa familiar para você, na verdade eu fiz um vídeo sobre esse assunto no ano passado que estava viralizando, mas uma reivindicação de direitos autorais fez ele sair do ar. Mas eu tenho várias novas ideias sobre esse tema, então continue assistindo. Se você puder clicar no botão de curtir para me ajudar com o algoritmo do YouTube, eu realmente agradeceria para que eu possa fazer este vídeo voltar ao patamar em que estava. Isso faz uma diferença enorme para espalhar essa mensagem importante para jovens designers. Mas enfim, eu nem comecei a falar sobre o ato de realmente vender suas ideias em um ambiente corporativo como designer. No design, há um ditado: o papel mente muito. Designers usam truques visuais, como esboços e renderizações, para vender ideias. Um grande designer é também um grande vendedor. Designers convencem com imagens e protótipos, vendedores tradicionais com palavras. Ao entrar em um estúdio de design e ver os conceitos na parede, você tende a se sentir atraído pelas ideias mais bem desenhadas ou renderizadas. Você pode esconder todo tipo de falha de design com um esboço conceitual bem apresentado. Você pode distorcer as proporções. Você pode usar uma iluminação favorável nos seus renders ou colocar seu protótipo físico em um pedestal para fazê-lo parecer mais valioso. Acredito que o princípio de que um bom design é honesto não condiz com minha experiência. Buscamos histórias emocionantes em nossos produtos e nem sempre desejamos honestidade, mas sim encantamento. O próximo princípio é: bom design é o mínimo de design possível. O clássico mantra, menos, porém melhor, é a joia da coroa dos princípios de Rams, mas provavelmente é um dos mais comumente mal interpretados. Primeiramente, isso levou uma geração inteira de designers a enlouquecer toda vez que veem um retângulo arredondado. Claro, é um ótimo design, mas porque todos parecem ter sido desenhados por Dieter Rams em 1959. Se você respeita Dieter Rams como designer, siga seu próprio caminho como ele. Além disso, muitos designers entenderam esse princípio como reduzir tudo ao máximo. Frequentemente, aplicam superficialmente seus princípios, criando produtos que parecem simples, mas estão longe disso em funcionalidade, custo ou usabilidade. Remover recursos essenciais de usabilidade pode simplificar o visual, mas geralmente dificulta o uso do objeto. Quando um produto perde controles, os restantes precisam compensar. Assim, 2 botões passam a fazer 10 funções, exigindo segurar, tocar e até movimentos complexos com os dedos. Você trocou uma interação intuitiva por um dispositivo que precisa de um manual de instruções, ou cadeiras que são desconfortáveis demais para sentar por mais de 10 minutos, ou computadores que não têm entrada para fone de ouvido ou portas funcionais. O minimalismo buscava facilitar a experiência do usuário ao limitar opções, mas hoje é usado mais como declaração estética. Assim, você cria uma simplicidade visual que se torna um pesadelo funcional, como mandar alguém limpar o quarto empurrando tudo debaixo da cama. Design complexo nem sempre complica, ele pode esclarecer. Menos nem sempre é mais, às vezes é só menos. Há também a ironia nos processos de fabricação de produtos minimalistas. A missão do movimento Bauhaus e o mesmo espírito que Dieter Rams seguia era justamente criar bons produtos que fossem acessíveis para todos. A Apple usa técnicas de fabricação muito complexas e caras, resultando em um design minimalista, porém inacessível financeiramente para a maioria. Ao buscar um design extremamente minimalista, acabaram criando produtos para poucas pessoas. E há ainda o toca-discos de $65 mil do Johnny Ive. É um símbolo de desejo e ostentação, mas esse nunca foi o objetivo do movimento Bauhaus ou do minimalismo. O objetivo deles era criar designs simples e úteis, acessíveis a todos, com beleza originada da funcionalidade, sem ser afetada pela produção em massa. De certa forma, distorcemos essa ideologia ao focar só na estética e negligenciar princípios fundamentais. Quero deixar isso claro aqui. O problema aqui não é sobre design minimalista ou mesmo a existência de produtos de luxo.
Não há nem mesmo um problema inerente em unir esses dois elementos. Eu também já fiz isso antes. O verdadeiro problema aqui é a idolatria cega de Dieter Rams e de seus princípios, sem compreender o verdadeiro significado deles. Às vezes, o design minimalista é caro por motivos práticos, não só por estar na moda, mas porque sua execução precisa ser perfeita. É a diferença entre algo simples e elegante e algo básico e entediante. Com menos elementos, cada detalhe ganha destaque, então garantir que estejam perfeitos pode elevar os custos de produção. Dessa forma, a busca pelo minimalismo pode, ironicamente, levar à exclusividade em vez do objetivo pretendido de acessibilidade universal. Um cliente nunca perceberia esses pequenos detalhes específicos, mas esse é um dos principais motivos pelos quais os produtos da Apple simplesmente parecem premium de forma subconsciente, enquanto os produtos da Amazon Basics parecem meio comuns. Curiosamente, pode-se dizer que a Amazon Basics segue mais a filosofia menos, porém melhor, de Dieter Rams do que a Apple. Isso se estende até mesmo à cor, que está desaparecendo lentamente do nosso mundo por causa de uma busca por um design mais discreto. Atualmente, estamos rodeados de objetos cinza, sem vida e entediantes em todos os lugares. O design minimalista não é ruim, mas não serve para todos os produtos. Muita gente entendeu errado o princípio de Dieter Rams de o mínimo de design possível, mas isso não é culpa dele. Ainda assim, acho que o princípio merece alguma crítica. Veja este mouse de computador. É um exemplo clássico de estética acima da usabilidade. E isso é um problema. Quero dizer, claro, esse mouse é muito bonito, mas eu tive que usar esse mouse no ensino médio e nem sei por onde começar para descrever o quão desconfortável era segurá-lo. Dieter Rams diz que odeia quando o embelezamento é a prioridade no design, e eu concordo com ele em muitos casos, como com esse mouse de computador. Mas eu acho que muitas vezes essa ideia de o mínimo de design possível é usada como desculpa para criar um design sem emoção, frio, excessivamente simplificado e que não está alinhado com o que o cliente precisa. Dieter Rams às vezes critica a indústria automobilística por priorizar velocidade e emoção em detrimento da funcionalidade. Ele diz que odeia a ideia de estilização estética e decoração. Eu odeio tudo que é movido pela moda, especialmente carros. Eles mudam seus estilos, parece, a cada 2 anos. Dieter espera que todos ajam de forma lógica e racional, mas ninguém decide assim, nem ele. Afinal, ele dirige um Porsche, que não é exatamente um carro sensato. Você não pode ignorar que as pessoas têm reações emocionais a certos produtos. Assisti horas de gravações de Dieter Rams pesquisando para este vídeo. Rams sempre parece mais feliz ao falar ou dirigir seus carros favoritos. Pode não parecer muito, mas ele é realmente sério e raramente sorri. Carros são uma compra emocional. A maioria deles não segue o design mínimo. São bem mais expressivos. E o Porsche de Rams não foge disso. Não critico Rams por dirigir um carro legal. Acho ótimo. Estou apenas usando isso para mostrar que nem todos os produtos devem usar o mínimo de design possível. A usabilidade está ligada à estética. O estilo de um produto importa. Se tem uma coisa que minha experiência em design me ensinou, foi isso. Mesmo o design mais lógico, sem ressonância emocional, vai fracassar. Forma e função são uma coisa só. A aparência de um produto orienta a nossa interação. Às vezes, é preciso um toque de charme. Também é importante considerar o valor da beleza decorativa por si só. Pense no enorme benefício social e econômico que é ter uma arquitetura bonita, adornada com elementos culturais, decorativos, exuberantes. Quase todo novo horizonte urbano hoje parece igual. Sei que Dieter não quis isso, mas esse é o lado sombrio do minimalismo. Expressamos nossa identidade e valores pelos produtos que usamos. Todos esses designs têm tanta personalidade e herança cultural, e eu acho que isso é algo lindo, que deve ser celebrado, não ignorado. Pelo lado bom, a geração Z está se voltando mais para o maximalismo no design. Diante de interiores sem graça e um mundo cheio de negatividade, parece que eles estão optando por essa estética hipermaximalista e vibrante como reação a isso. Com ferramentas de inteligência artificial, ficou mais fácil atingir uma estética maximalista. Isso está lentamente passando das imagens online para a moda e, finalmente, para o design de produtos físicos.
Obviamente, seja minimalismo, maximalismo ou qualquer coisa entre eles, isso precisa ser feito com um senso mais profundo de propósito e significado. Aqui está como eu poderia revisar esse princípio. Um bom design comunica o que é necessário. É só uma ideia, talvez seja um pouco vaga, mas fique à vontade para deixar um comentário e podemos conversar sobre o que você sugeriria para substituir esse princípio. Sinta-se à vontade para se inscrever ou não, mas recomendo que o faça. Eu não sei, apenas se inscreva. O próximo princípio, um bom design respeita o meio ambiente. Ninguém quer criar produtos prejudiciais ao meio ambiente, pelo menos intencionalmente. A ideia de menos, porém melhor, sob o ponto de vista ambiental, parece lógica, mas é uma linha de pensamento antiquada do século XX. Usando carros econômicos como exemplo, são mais eficientes e fazem mais com menos, mas ainda assim queimam combustíveis fósseis. Reduzimos apenas o dano, mas o sistema continua prejudicial. Isso é a estratégia clássica de menos, porém melhor, chamada ecoeficiência. É como pôr um curativo em uma bolha causada por um sapato apertado. O curativo alivia temporariamente, mas o real problema é o sapato inadequado. Da mesma forma, a ecoeficiência é o curativo que não resolve a causa raiz, que é a nossa dependência de recursos insustentáveis. Mas existem maneiras de realmente criar um impacto positivo. Isso se chama ecoefetividade, um termo do livro Berço ao Berço. Não se trata de causar menos dano, mas sim de gerar mais benefícios. Algumas empresas estão cultivando materiais de embalagem e outros produtos usando cogumelos e substâncias naturais. Ao invés de focar em produtos menos nocivos, eles criam produtos compostáveis que enriquecem o solo ao final do ciclo de vida. Basicamente, a ecoeficiência do menos, porém melhor, significa causar menos danos, enquanto a ecoefetividade significa gerar mais benefícios. Trata-se de processos regenerativos. Agora sei que Dieter Rams entende os problemas ambientais atuais. Temos sérios problemas de infraestrutura e transporte. É bem mais fácil falar do que realmente mudar toda uma infraestrutura corporativa e social já existente. Mas o principal é que menos, porém melhor, só trata os sintomas e não a doença central, que é a busca cega da humanidade por um crescimento implacável a qualquer custo. Vamos falar sobre o bom design ser duradouro. Costumo concordar com Dieter, mas, como disse, se o sistema é regenerativo e não prejudica o meio ambiente, não há problema em ser descartável. Sobre o comentário da moda, existe uma necessidade humana legítima de autoexpressão através da moda que provavelmente nunca vai desaparecer. Essas conchas foram remodeladas e usadas como joias e têm cerca de 150 mil anos. A autoexpressão na moda é uma necessidade humana profundamente enraizada, que provavelmente existe desde que nós existimos. Agora, eu realmente acho que consumimos demais. Você não precisa comprar um celular novo todo ano. A fast fashion descartável é horrível, mas acabar com algo tão fundamental quanto a autoexpressão através das coisas que usamos e vestimos nunca vai acontecer. No final, as pessoas compram o que querem. Cabe ao designer ajudá-las a fazer isso de forma mais responsável. Uma sugestão seria: bom design é regenerativo. Depois, o princípio de que bom design é detalhista até o fim. Rams afirma que nada deve ser arbitrário ou ao acaso, mas considero que o acaso é uma parte importante de qualquer processo criativo. Neste trecho, Dieter Rams poda árvores em seu jardim e compara a jardinagem ao design, usando uma bela metáfora. Jardinagem é orgânica, bagunçada e imperfeita. Como cuidar de um bonsai? Você pode nutrir, colocar em boa luz do sol, podar, mas não pode controlar o formato de cada folha ou a trajetória exata de cada galho. Você não pode moldá-lo à sua vontade. Tem que deixar fluir naturalmente. E o design reflete esse processo. É um esforço colaborativo em que cada membro traz sua perspectiva ao projeto. A melhor coisa que você pode fazer é guiar o processo na direção certa e confiar que as outras pessoas com quem você está trabalhando têm o melhor interesse do usuário final em mente. Não dá para controlar totalmente. Às vezes a tecnologia impede ser detalhista, principalmente com design generativo. Algoritmos de software podem ganhar vida própria, assim como muitas ferramentas modernas de IA. Dieter Rams não previu isso ao escrever esses princípios, por isso precisam ser atualizados. Mesmo sem tecnologia avançada, muitas vezes desenho e acabo traçando uma linha errada por engano. E então percebo
Espera aí, isso pode funcionar melhor do que o que eu tinha pensado originalmente. Muitas vezes, esses acidentes felizes acabam se tornando o produto final. Bom design é discreto. Na verdade, eu concordo com Dieter em relação à maioria das ferramentas. As ferramentas geralmente devem agir como uma extensão do corpo do usuário. Elas não devem atrapalhar. Mas a questão é que a maioria dos produtos não são estritamente ferramentas. Consigo pensar em dezenas de produtos de sucesso que são muito chamativos e muito decorativos. O PS5 é um que me vem imediatamente à mente. O design realmente se destaca e é muito imponente. Eu sei que muitos vão discordar, mas ainda acho o design adequado para seu uso. Sapatos de salto alto também são exemplos de design chamativo que as pessoas escolhem usar. É por isso que há tantos estilos de sapatos. As pessoas querem se expressar de formas diversas. Aposto que Dieter diria que esses exemplos não são bom design, mas apenas moda. Como disse no vídeo, se você liga para a usabilidade, também liga para o estilo e como o produto faz alguém se sentir, o que afeta sua função diretamente. Vamos ao princípio de que um bom design torna o produto compreensível. Acho que é um dos melhores princípios, mas vejo vários contrapontos. Por exemplo, os relógios da Nuka. Eles não são a forma mais fácil de ler as horas, mas aprender a ler o relógio é divertido e traz sensação de conquista conforme você domina a ferramenta. Isso é comum em relógios de luxo, cheios de mostradores e recursos extras. Nem tudo precisa focar em eficácia. É por isso que vamos pescar com uma vara de pesca, em vez de simplesmente eletrocutar tudo no lago. É como aprender a tocar um instrumento musical. Muitos produtos são feitos considerando a curva de aprendizado, pois parte da diversão está em explorar, aprender e dominar ao longo do tempo. Em seguida, temos que um bom design torna um produto útil. Não dá para discordar de que um bom design torna um produto útil, mas, com certeza, pode discutir sobre o que significa ser útil. O Jussi Salif é um exemplo claro disso. Deveria ser um espremedor, mas é praticamente inútil para essa função. Sua utilidade não é ser um espremedor real, mas sim iniciar conversas. Ele atende a uma necessidade mais abstrata, sendo um objeto provocativo. Também atende à necessidade de levar conversas sobre design e utilidade para um contexto mais popular. Ou se olharmos para o Lamborghini Countach, a maioria diria que é um ótimo design se você estiver interessado em velocidade ou talvez em inspirar a próxima geração de carros esportivos. Mas se você é mãe e precisa levar os filhos e seus equipamentos para a escola e de volta, esse design não é nada útil. Não acho esse princípio ruim, pois todos querem produtos úteis. Porém, útil pode ter significados diferentes para cada pessoa. A próxima. Bom design é inovador. Serei breve. Isso geralmente é verdade, mas nem todo bom design precisa ser inovador. Os designs de Dieter para a Braun mudaram pouco nas últimas décadas e continuam excelentes. Por fim, bom design também é estético. Essa está boa, mas um pouco vaga, pois minha ideia de estética difere bastante da de Dieter. No geral, vejo os princípios de Dieter Rams como um ótimo ponto de partida. Ótimos princípios para quem está começando no design. Rams criou essas diretrizes para seus alunos ao iniciar como professor. Eles nunca foram criados como verdades imutáveis. Além disso, não é possível definir princípios prescritivos para toda a indústria do design. Cada setor da indústria é muito diferente. Dieter criou esses princípios enquanto trabalhava em uma empresa alemã de eletrodomésticos em meados do século XX. Os princípios se encaixam perfeitamente nesse caso de uso, mas realmente não se aplicam a muitas outras situações. É meio parecido com aquelas platitudes vagas que você vê as pessoas escrevendo no LinkedIn ou em outros lugares. Ao criar um conjunto de princípios orientadores, uma das coisas mais importantes é garantir que eles sejam simples, compreensíveis e concretos. Acho que os princípios do Dieter são simples e fáceis de entender, mas pouco concretos por serem muito amplos. No começo do vídeo, eu mencionei que Dieter Rams tinha uma carta na manga que o catapultou ao status de superstar. Na minha opinião, o que realmente tornou Dieter Rams especial é que ele pensa em sistemas. E aquele carro? Vamos fazer isso de novo. Dieter Rams se destacou entre seus colegas por causa do modo como ele focava em como o design pode moldar a sociedade para ser mais igualitária e humana. Por isso, seus produtos são tão icônicos. Dá para sentir essa grande visão brilhando sutilmente neles.
Para Rams, não era apenas sobre criar um sistema de prateleiras ou uma torradeira, mas sim sobre imaginar todo um sistema em torno do modo como vivemos. Defendi essa mentalidade no meu trabalho de design e acredito que ela é fundamental para o futuro da área. Mas Rams se antecipou meio século antes de mim. Me surpreende que isso não seja mais debatido. O contexto muda e os princípios de Rams não precisam ser nosso único guia. Devemos nos inspirar na fé de Rams, no poder do design para criar um futuro melhor. Já abordei esse tema em um vídeo anterior que foi removido. Alguém fez um comentário muito perspicaz e estou feliz por tê-lo salvo antes que sumisse no éter digital. Ele resume muito bem os princípios de Rams, adaptando-os ao nosso mundo em constante mudança. Um bom design segue princípios fundamentais da vida. Nunca se trata apenas do produto, mas sim de todo o sistema que o envolve. Deve respeitar todas as pessoas, os designers, engenheiros, operários de fábrica, usuários finais e, é claro, o usuário mais importante, a Mãe Terra. Caramba, isso é bom. Esse é um ótimo princípio para se viver. Um grande abraço para Liz Engel por esse comentário. Se você quiser apoiar este canal, considere se juntar a mim no Patreon. Você terá acesso a várias coisas legais, como arquivos de projetos pessoais, rascunhos de roteiros com informações extras e muito mais. Assim posso focar nos temas que queremos conversar e não só no que gera mais visualizações. Obrigado por assistirem, espero que tenham aprendido e tenham um ótimo dia.